Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, publicou uma foto nas redes sociais para explicar o que foi fazer no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Ele esteve em uma das favelas para o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré. O evento contou com o apoio da Open Society, do bilionário George Soros. O ministro escreveu, abre aspas, soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos, fecha aspas. Flávio Dino entrou no local controlado pelo narcotráfico sem escolta policial. Ontem nós mostramos a imagem, está aqui agora exibindo na tela os dois carros. Então, a gente acompanhou eles entrando no Complexo da Maré. Flávio Dino sai sem escolta policial, aparentemente sem colete à prova de bala também. Rodrigo Constantino, e aí, de novo essa tentativa aí de jogar nós contra eles, né? Nessa fala do Flávio Dino, falando aí, né? Soube de representantes que reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. É desvio de foco, né? O Augusto Nunes matou a pau quando disse que nunca se viu um grau de cinismo como esse no Brasil hoje. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Essa turma toda finge, né, que tem uma certa virtude que não tem. E nesse caso, eu fui visitar e cuidar dos mais pobres. A questão não é essa. Tem muito lugar pobre no Brasil, muito. A questão é que essas favelas, ainda mais o Complexo da Maré, um dos lugares mais armados do país, e são armas ilegais, viu, ministro? É dominada pelo tráfico. E o tráfico de drogas não costuma deixar autoridades circularem livremente, a menos que sejam vistos como aliados. Será possível? Mas o ministro da Justiça comanda a polícia. A turma que faz operações contra bandidos, marginais, traficantes, não dá para entender. Então, essa tentativa de criar uma cortina de fumaça, a extrema-direita, ainda fala de milicianos. Ele deveria saber que tem uma colega ministra do governo dele que anda muito próxima de milicianos. E, aliás, é chefe do Freixo, aquele que ficava repetindo a narrativa de que o bolsonarismo era afeito a milicianos o tempo inteiro. Então é tudo um grande escárnio, Paula. Nós estamos lidando com gente que consegue subir morro dominado por traficantes, né? Coisa que pergunta para o jornalista da Globo, Tim Lopes, qual foi o destino de tentar investigar alguma coisa lá. A gente lembra, né? Então, quem consegue andar por essas comunidades, né, favelas, sem escolta policial, deve algumas explicações. É só isso. O deputado Eduardo Bolsonaro estava cobrando explicações. E agora vem com essa história de George Soros, o cara que mais financia desarmamento de pessoas decentes, de cidadãos corretos no mundo. Então tá claro, né? Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Eles querem desarmar trabalhador e querem manter armados, pelo visto, aqueles que dominam esses estados paralelos em favelas do Brasil. É tudo muito triste, viu, de observar, mesmo aqui de longe. Constantino, recebi informação aqui da produção que eu vou precisar me despedir de você, é isso mesmo? Agora está chegando 18. Deveres paternos, infelizmente, Paulo, deveres paternos me esperam. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade e eu me convidem mais vezes que eu vou com o maior prazer matar a saudade dos meus queridos amigos, esses feras do jornalismo brasileiro. Constantino, eu vou te pedir só para contar rapidamente sobre o que se trata o teu artigo que sai amanhã na Revista Oeste. Sobre a crise bancária que o país e o mundo, o país aqui, Estados Unidos e o mundo estão vivendo agora com essa quebra do Silicon Valley lá na Califórnia. Muita gente tem interesse nesse assunto e não domina muito. Então eu estou tentando colaborar com meus 2 cents. Legal, muito obrigada. Constantino, volte sempre ao Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Obrigado a vocês. E agora, voltando ao assunto da visita de Flávio Dino à favela, o deputado federal Eduardo Bolsonaro respondeu ao comentário de Flávio Dino nas redes sociais. Abre aspas, fake news é dizer que nós rotulamos favelas como locais que só tenham bandidos quando a maioria é de trabalhadores. Quem faz isso é a esquerda, que sonsamente se diz representar favelados, mas na verdade protegem pautas do crime como desencarceramento e descriminalização das drogas. E aí, Silvio?
É a mesma carta de sempre que a esquerda saca e coloca na mesa, né? Dizer que, olha, vocês estão atacando os pobres, estão atacando as favelas, as pessoas que moram nessas comunidades. É claro que não. Ontem aqui, quando nós mostramos essa imagem do Flávio Dino chegando sem escolta numa das favelas mais perigosas do Brasil, nós comentamos ali o que mais tem, a maioria, pessoa de bem, trabalhador, gente que acorda cedo, gente que sofre justamente com a economia neste momento do país por causa desse governo que está aí. É claro que sim, mas são reféns de facções criminosas que dominam essas áreas há décadas. Paula, veja só, se ele queria, o ministro Flávio Dino, se encontrar com as pessoas dessa ONG para lançar um anuário, sei lá o quê, uma cartilha, as pessoas poderiam seguramente tê-lo encontrado em outro local, por exemplo. Terem saído de lá e encontrado o ministro em outro local. Agora, experimente uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro passar nessa mesma rua, uma sirene, ela sai metralhada em questão de segundos, os policiais serão mortos. Não tem a menor dúvida. Ninguém entra dessa forma, sem escolta, se não tiver um acordo com a facção criminosa ou representantes, enfim. Aquilo foi previamente acordado. O que o deputado Eduardo Bolsonaro fez foi um comentário absolutamente normal de questionar, olha, o ministro deve explicação, por que ele foi lá dessa forma? Aliás, ele vai ser chamado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, porque a exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro, os demais integrantes também querem ouvi-lo. O ministro Flávio Dino deve explicações, sim. Né? Agora, essa bravata, essa carta de sempre, como bem disse o Augusto, de jogar o nós contra eles, vocês são defensores de milicianos, que estão dizendo que as pessoas lá, vocês são contra os pobres. Ah, vá. Falando em explicações, Silvio, o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, protocolou um requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara, convocando então Flávio Dino para explicar a visita à favela no Rio de Janeiro. Ana, parece que não fomos só nós que achamos estranha essa entrada do ministro Flávio Dino na favela sem escolta policial, né? Eu não achei estranha. Vocês estão sendo injustos com o ministro. Ele foi pedir gentilmente para que os traficantes entregassem as armas, porque é proibido ter armas no Brasil. Então, falaram para ele que lá tem muitas armas ilegais. Então, ele foi lá pedir com jeitinho, olha, entrega as armas, por favor, tá? Porque a população lá fora, né, do morro, da favela, eles não podem ter armas. Então, vocês aqui também, minha gente boa, vocês aqui também não podem ter armas. Ele foi lá pedindo uma boa, vocês estão sendo muito injustos com o ministro. Ora, ironia à parte, é engraçado, né? Como a nova premissa constitucional que prendeu aí mais de 1.000 pessoas no 8 de janeiro, né, sem individualizar os supostos crimes cometidos por cada indivíduo, a mesma premissa não é aplicada numa batida na favela, por exemplo, porque não prende todo mundo que estava com arma ilegal, todo mundo que tem alguma relação com o tráfico, prende todo mundo e depois vai individualizando, Dia das Mães, Dia dos Pais, vai soltando aí a conta-gotas de maneira homeopática. E aí, Augusto? Eu queria que o ministro Flávio Dino, que foi levar ajuda, foi se reunir com pobres, escolhesse um parente dele para levar cestas básicas aos pobres com quem ele foi conversar, sem escolta e sem aviso. Está tudo tranquilo, né? Eles estão do lado dos pobres, o morro está sob controle do Estado, entra sem avisar, é só telefonar e ir para lá, manda um parente levar cestas básicas para ver se ele volta ileso. Até as areias ali das praias do Rio sabem que os morros são controlados pelo narcotráfico. Todo mundo sabe, Flávio Dino sabe também, como sabem os moradores. Os pobres do morro são subjugados por organizações criminosas. Não existe vestígio da presença do Estado lá. Ele é ministro da Segurança Pública também. Manda instalar uma delegacia no morro para
ajudar a pobreza, lá para ver se alguém sobrevive. Nós conversamos já mais de uma vez com o general Braga, que comandou, né, as forças ali que cuidaram da intervenção no Rio. Ele contou do perigo que é aquilo, do perigo. Os morros são controlados por criminosos. E ele finge que não, os pobres vivem tranquilamente. Ele só foi conversar com isso e nós somos os preconceituosos. Pois bem, eu trabalhava no Jornal do Brasil em 2008, quando o Jornal do Brasil mudou o local, o endereço de trabalho da redação e foi para um prédio perto, era uma casa, na verdade, ali na horizontal, foi um colégio desativado e ficava perto da Marquês de Sapucaí. Na primeira semana, entraram caras do morro e começaram a mexer. Eu não estava lá, eles me relataram. Todos os jornalistas relataram o que aconteceu. Eles começaram a mexer nos computadores, nos teclados, né, para mostrar quem é que manda, andando pela redação, os 4, 5. Aí paravam, pegavam, mexiam, interferiam no texto e tal, e saíram. Daí a pouco, eles começaram a assaltar quase que diariamente os restaurantes onde almoçavam os jornalistas, ali perto. Também para mostrar quem mandava. Aí o dono da empresa telefonou para o governador e para o secretário de segurança, e os dois deram a mesma resposta. Vocês precisam se entender com a comunidade. Era perto da Paulo de Fronten, lá no Rio de Janeiro, na avenida. A comunidade estabeleceu, quer dizer, os chefes da favela, os criminosos, estabeleceram o número X de cestas básicas que o jornal precisaria entregar diariamente. A empresa aceitou. E só assim os jornalistas sofreram menos assaltos, não foram totalmente interrompidos. E eles deixaram de invadir a redação. Isso é o morro que o Flávio Dino considera sob controle. Ele fala em miliciano, vai falar para a colega de ministério dele, como é que é a ministra do Turismo. Daniela do Vaguinho. Pronto, vai conversar com ela. Quem protege miliciano é o governo. O pessoal aqui do chat lembrou, Silvio... diga lá, Ana. Só para recomendar a nossa audiência, né, o pessoal aqui realmente muito interessado no assunto, pesquisem quem é George Soros e Open Society e o tipo de trabalho que esse homem ele financia no mundo, não é só no Brasil não, no mundo. Façam isso. Boa, Ana, estava só lembrando aqui, Silvio, Augusto, aqui no chat, o Marcelo Ribeiro lembrou do episódio, da forma como o então candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, foi recebido na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Perfeito. E aí, o que é que a assessoria de imprensa nas redações da esquerda fez? Tentou dizer que era fake, que tinha sido montado, que o então ex-ministro Tarcísio, porque ele ainda não era governador eleito de São Paulo, teria armado toda aquela situação, Paula. E olha, para complementar aqui, reforçando o que disseram Augusto e a Ana, é importante também a gente lembrar o que foi que o Flávio Dino foi fazer lá. Foi lançar uma cartilha, um programa. A pasta dele e todo esse material prega o quê? Desencarceramento, diz que a polícia mata, que a polícia comete excessos. No dia seguinte a essa visita, o Lula diz o quê? Que coitado do jovem de 18 e 19 anos que roubou, nem sabia direito que estava cometendo aquele crime, que ele precisa ser ressocializado, que a cadeia está cheia de inocentes. Você percebe como tem toda uma linha estruturada na visita, na cartilha, na reação nas redes sociais, na contra-reação nas redes sociais, depois na visita do Lula, né? Não é assim aconteceu, é tudo muito bem pensado, tem toda uma ideologia por trás e principalmente tem método tudo isso, né? Tem tudo muito bem ajeitadinho. O Marcelo Freixo, que é um dos líderes da esquerda lá do Rio, defende abertamente o desarmamento da polícia militar.
É isso. Silvio, pelo menos nesse quesito o governo está bem alinhado, né?